você possa estar aí ligada, porque o Senhor, Ele continua ainda ministrando nos nossos corações. Vocês viram aqui que nós estamos com a série de mensagens que o pastor Elcio está trazendo. E nossa conferência foi sobre propósito. Então, o Senhor me trouxe uma palavra que primeiramente eu pensava que eu não ia ministrar hoje, que ia ter somente a continuidade da série de mensagens. E aí, a gente conversando lá em casa, e meu amor falou: não, amor, você que ministra no domingo, porque está encerrando a conferência. E aí ele foi querer dar, assim, né, uma ajudinha, conversar comigo. Eu falei: tá bom, amor, o Senhor já falou aqui, que Ele já tinha ministrado uma palavra ao meu coração, que tem a ver, né, com essa série de mensagens, que é luz para o propósito. Nós estávamos aqui falando sobre propósito, mas nós estamos falando aqui sobre a série Iluminados, porque Deus, Ele quer trazer clareza. É um mês de mente aberta, é um mês de renovação de mente, é um mês em que o Senhor quer trazer luz onde há trevas ainda em sua vida. O Senhor quer trazer clareza onde ainda existe dúvida. O Senhor quer trazer clareza aonde existe medo ainda em sua vida. Então você precisa estar ligado para o que o Senhor tem falado aqui em nosso meio durante todo esse mês de maio. O Senhor quer fazer algo novo em nossas vidas. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1. É uma parábola de Jesus muito conhecida. E que sempre nos ensina algo a mais, porque a palavra dele, ela se renova todos os dias. Então, todos os dias ele fala de uma forma diferente aos nossos corações. Mateus capítulo 25, versículo 1, que fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Nós vimos aqui nessa parábola Jesus nos mostrando que haviam 10 virgens. E nessa parábola ele quer nos mostrar como será a sua vinda, a sua volta. E ele nos mostra que haviam 10 virgens, esperando pelo noivo, esperando o noivo passar, o noivo chegar. E como nós lemos, 5 delas levaram suas lamparinas, que tinham o propósito de quê? Iluminar. Mas além das suas lamparinas, elas levaram óleo em suas vasilhas. Elas levaram vasilhas com óleo. Por quê? Não se sabia o dia que ele ia vir, não se sabia a hora que ele ia passar. Então elas antecipadamente já estavam ali prontas, para que quando ele chegasse, não faltasse luz, não faltasse clareza, para que ele pudesse as ver, para que elas pudessem o ver. E quando o noivo chega, quando se dá meia-noite, porque demorou ele chegar,
E quando se ouve-se os gritos que ele está chegando, aquelas que estavam com azeite extra, prontamente já estavam ali para o acompanhar. Mas aquelas que estavam vazias entraram em desespero e começam a falar: nos dê um pouco do seu óleo. Então elas viram e falam: não, porque pode faltar para mim. Eu não posso ficar sem meu óleo. Vai atrás, compre, procure. E elas foram. E quando elas chegam lá, onde o noivo está com as demais, elas começam a bater, chamar. E ele só vira e fala: eu não as conheço. Gente, propósito, ele não tem a ver com o que vai acontecer. Não é somente algo que já está pronto, porque muitas vezes nós falamos, eu vou viver o meu propósito, já visualizando alguma coisa. Mas o propósito não tem a ver com aquilo que você já vê pronto lá na frente. O propósito é o hoje, é a caminhada, é aquilo que nós estamos fazendo, é o dia a dia, é a busca diária. Porque propósito tem a ver com os objetivos, tem a ver com a minha entrega, tem a ver com a minha busca. Propósito, ele quer dizer, é que ele é uma razão, é aquilo que vai dar sentido para aquilo que eu quero alcançar. O propósito delas era encontrar-se com o noivo. Mas para elas encontrarem o noivo, para esse propósito acontecer, ele tinha que ser diário. Elas precisavam do azeite todos os dias, não era só por um momento, porque quando acabasse e fosse viver o propósito, cadê o azeite? Então não é só quando vai estar pronto, quando chegar o dia. Propósito é todos os dias, propósito é buscar, propósito é esperar, mas esperar preparados. Não se sabia o dia que ele ia vir, e fala que como se demorou, elas dormiram. Mas disse aqui que todas dormiram. Não foram só as 5 prudentes ou 5 insensatas que dormiram pela espera, pela demora. Não, disse que todas elas dormiram. Sabe o que é isso? Quando você está preparado, não é porque está em trevas, não é porque está demorando, não é porque está no dia difícil, que eu vou deixar de dormir, que eu vou deixar de descansar, porque eu já me preparei para aquele grande dia. E ali aquelas insensatas não se prepararam e descansaram. Porque mesmo quando nós estamos na espera, nós temos que estar preparados. O Senhor, Ele quer trazer clareza para as nossas vidas. Aquela lamparina, ela representava a vida espiritual, mas uma vida espiritual pessoal de cada uma. Ele quer nos ensinar a nossa vida pessoal, espiritual, como está diante dele. Elas vão lá e pedem emprestado. Lá no versículo 1 fala: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. As 10 foram lá para encontrar o noivo. E aqui nos mostra que essa jornada, que essa espera, que essa busca, que esse propósito, ele era pessoal de cada uma. Elas estavam reunidas, elas estavam juntas, mas o objetivo, o propósito delas era o mesmo. Nós estamos aqui todos reunidos no mesmo lugar, com um propósito: ouvir uma palavra, ouvir o Senhor falar conosco. Estamos aqui em busca de perdão, estamos aqui em busca de renovo, estamos aqui em busca de algo novo. Mas o que é pessoal só cabe a mim. A minha busca, ela é pessoal. Não é uma oração feita no altar que vai mover os céus ao meu favor. É a minha oração quando eu estou sentada aí que eu estou movendo os céus. Porque estamos reunidos, mas estamos buscando a mesma coisa, mas cada um na sua particularidade. Cada um com a sua entrega. Cada um com a sua fé. E fé é algo que não é para eu passar para o outro. Cada um tem que ter a sua. Cada um tem que entender o seu momento do esperar, mas um momento do buscar o Senhor. E quantas vezes nós nos acomodamos com a nossa vida espiritual, com a nossa busca pessoal, e nós queremos direcionar, nós queremos atribuir a outros esse preparo que deveria ser nosso.
Por muitas vezes pessoas chegam até mim e falam assim: pastora, vamos orar comigo? Vamos fazer um propósito? Deixa eu te falar, o propósito ele é de quem? É pessoal. A gente ora. Mas se eu souber, queridos, que aquele sacrifício é de tolo, porque o Espírito Santo ele fala. Se eu souber que ele é só querendo um escorar, igual essas vídeos aqui, só queria pegar o dos outros, ei, pode saber que eu não vou orar não. Eu não vou pagar um preço para aquilo que não é meu. Elas falaram, pode nos faltar se eu te der. Por quê? Porque elas poderiam ter levado também. Eu já compartilhei uma vez que foi exatamente isso aqui. A pessoa falou, vamos orar comigo, vamos jejuar comigo. Eu falei, vamos. Queria casar. Vamos sim. Na mesma noite que eu fui orar na madrugada, o Espírito Santo já falou assim, olha, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. E eu, o que está acontecendo, meu Deus? Quando foi de manhã, eu estava lá de jejum e o Espírito Santo falando, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. E quando foi na hora do almoço, que eu fui almoçar com essa pessoa que a gente trabalhava junto, ela vira para mim e fala assim, ontem eu não aguentei, eu caí. Pequei. Então naquela mesma madrugada que ela estava pecando, o Senhor já estava falando para mim que Ele não queria o quê? Sacrifício. Adianta você estar jejuando 10, 20, 30 dias, fazendo milhares de propósitos com Deus, mas continua no pecado, continua com a boca suja, continua no lamaçal. Não adianta, é sacrifício de tolo. É um preparar santo que o Senhor quer, é a sua busca pessoal que Ele quer, é um coração sincero que Ele espera. E quantas vezes é tão bonito a gente ouvir, né? Pessoas falando, eu estou há tanto tempo assim, eu estou há tanto tempo buscando isso, mas quando você olha para o pessoal, você fala, Jesus, misericórdia. Não se empresta relacionamento com Deus. Você não empresta seu relacionamento com Deus para outras pessoas. Você ora junto, você paga preço muitas vezes, mas quando você vê que aquela pessoa poderia ter se preparado, quando aquela pessoa deveria ter buscado, ei, o Senhor está falando, não empresta aquilo que eu te dei, aquilo que você buscou, aquilo que você conquistou em mim é seu, é pessoal. Não atribua o seu relacionamento a outros, mas esteja você preparado. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, fala assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A sua busca pessoal, o seu encher de óleo, você estar cheio do Espírito é pessoal e você vai ter que dar conta a Deus. É só as coisas boas que eu faço que Ele vai pedir conta? Não. É os meus pecados ocultos, é as minhas manias ocultas, as minhas atitudes ocultas. Eu vou ter que prestar conta ao Senhor. E cada um vai ter que prestar conta de si. Era o que elas estavam falando. Ou talvez não haja suficiente para nós. Vai atrás do seu. É assumir a sua responsabilidade na sua busca pelo seu propósito. E o que é que essas lamparinas faziam ali? Elas iluminavam no meio da escuridão. Lá no versículo 6 fala assim, à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saiam para o encontrar. Se o objetivo dela, se o propósito daquela lamparina era iluminar no meio da noite, olha o que nós vimos, que horas que ele chegou? À meia-noite. À meia-noite tem luz? Não. Está tudo escuro, está tudo em trevas. Mas o objetivo daquela lamparina naquele momento, o propósito dela naquele lugar, era trazer luz. Por que ela tinha que trazer luz? Porque elas precisavam ver o noivo chegando. E o noivo precisava vê-las, reconhecê-las. O propósito da luz em minha vida, em sua vida, queridos,
é trazer mesmo essa clareza no tempo da escuridão. Sabe, quando chega o dia da tribulação, o dia que está tudo ruim, o dia que está tudo difícil, o dia que você olha e está tudo em trevas, quando você está cheio desse azeite, quando você está cheio do Espírito, essa luz, ela vai brilhar muito maior do que essa escuridão, do que essa dificuldade, do que qualquer problema. O propósito dela é trazer a clareza. Ei, tá difícil, tá doendo, mas filho, enxergue o que eu estou te mostrando, enxerga por que você está passando por isso. É para que você veja o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos ter esse brilho do Espírito em nossas vidas, para que possamos ver que no dia em que eu estiver ali, no meio da minha espera, elas não estavam esperando? Elas estavam esperando. E muitos de nós estamos esperando tantas coisas acontecerem em nossas vidas. Quantos estão no tempo da espera? Então, no tempo da espera, fique cheio desse Espírito. Encha suas lamparinas de azeite, que você vai ter clareza por que ainda está esperando. Você vai ter clareza do que Deus está trabalhando ainda, do que precisa ser feito. É esse o propósito dessa lamparina. Mesmo que estiver tudo difícil, mesmo que estiver tudo em trevas em sua vida, mesmo que a espera ainda seja longa, ei, está no tempo da espera, mas Ele vai vir e ela tem que estar acesa para que você possa vê-la e para que Ele possa te ver. É esse o propósito. E quando Ele chega, Ele as vê. E aquelas que estavam preparadas pegam suas lamparinas e vão atrás dele, porque elas precisam ver para onde Ele está indo. Elas precisavam seguir Ele, mas continuou com suas lamparinas acesas. É até que Ele venha, queridos, é até que Ele nos busque, é até que algo aconteça. Ei, não podemos parar, não podemos descansar, não podemos vacilar, é o que Ele está nos ensinando. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, em meio a uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. O que isso quer nos dizer? Que quando você está num ambiente que é de trevas, quando você está num ambiente que é corrompido, quando você está num ambiente em que as pessoas não respeitam ao Senhor, não respeitam as leis do Pai, você vai resplandecer a glória dEle. Você vai ser aquele que vai fazer a diferença. É aquele que vai trazer paz para aquele ambiente. Você é aquele que vai mudar a atmosfera daquele ambiente. Como é gostoso quando você chega num lugar e as pessoas depois começam a falar para você: nossa, isso aqui era tão atribulado. Isso aqui era tão difícil, era tanta confusão, era tanta coisa. Mas depois que você chegou, o negócio ficou mais tranquilo. Trouxe uma paz, trouxe uma leveza. Nós precisamos ser aqueles que vão levar a luz para o ambiente que nós estamos. Nós temos que chegar e as pessoas falar: chegou a paz. Não é chegou o atribulado, não é chegou a fofoqueira, não é chegou aquele que cria contendas, não é que chegou o murmurador, não. Mas é aquele que traz paz, é aquele que traz luz a este lugar. Você tem que ser aquele que no meio das trevas você vai resplandecer a luz do Senhor. Ele diz que como luminares nós temos que resplandecer neste mundo, sermos diferentes. A lâmpada, ela requer o óleo, ela requer manutenção. O que é esse óleo? É o Espírito. Não é sobre colocar um dia, não é só sobre vir um dia à casa do Pai, se encher, cantar canções bonitas, sair, na segunda-feira já está vazio, já está apagado, já está sem óleo. Não, é todos os dias buscar desse óleo, é todos os dias desejar mais Ele, reabastecer, manutenção diária. Assim como eu como todos os dias, assim como eu bebo e durmo todos os dias eu preciso beber dessa fonte, todos os dias eu preciso descer desse cálice mais e mais sobre a minha cabeça e sobre a minha vida. É manutenção diária. Elas levaram vasilhas, elas levaram reservas, porque elas entendiam que precisavam continuamente daquele óleo, porque sem ele não tinha propósito na lamparina. Sem aquele óleo, queridos, ela era só uma aparência.
era só mais um objeto. Sem o Espírito, queridos, nós somos só um corpo vazio. Sem o Espírito, nós somos carnais. Sem o Espírito, nós não vamos refletir a glória do Pai, mas o que nós vamos estar refletindo é toda a nossa carnalidade, toda a nossa humanidade pecaminosa. E o que eu e você precisamos todos os dias é nos banharmos no Espírito, é pedir mais desse Espírito. Em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, fala assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada do que nós fazemos tem que ser por força, mas é pelo Espírito. Muitas vezes nós falamos que para de espiritualizar tudo, mas o mundo espiritual ele é real, e muitas vezes estão descartando isso, estão menosprezando o mundo espiritual e vive uma vida de carnalidade, onde o demônio está fazendo a festa, porque está vazio do Espírito. Tudo que nós fazemos, ele disse, é só quando eu vou orar, é só quando eu vou me deitar, não. É só quando eu vou falar alguma coisa, não, mas tudo que eu vou fazer tem que ser pelo Espírito. No meu trabalho eu tenho que estar sendo movida pelo Espírito, porque muitas vezes você tem que respirar e dar uma palavra do Espírito. Muitas vezes vem a afronta e você tem que respirar e falar como o Espírito quer. Porque se for sem o Espírito, vai ser carnal e vai ferir, vai machucar, vai entristecer. E o Senhor não nos fez para sermos os causadores de dores, mas sejamos os seus imitadores que vão trazer paz e leveza. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não temos o Espírito, nós não somos dele. Olha o perigo de vivermos uma vida sem o Espírito. É não fazer parte do corpo. E sabe o que é interessante nessa parábola? Que haviam 10 virgens. O noivo, ele veio só para quem estava preparada. O noivo veio para todas. Mas aquelas que estavam sem o Espírito ficaram sem ele. O Senhor quer trazer essa clareza às nossas vidas nessa noite, que ele veio para todos, queridos. Ele ama todos incondicionalmente. Ele conhece todos pelo nome. Ele chama todos pelo nome. O noivo chegou ali para levar as 10, mas somente 5 estavam preparadas. Estar no lugar não significa estar preparados. Estar esperando não significa estar preparado. Ele veio pegar 10, mas somente 5 estavam prontas. Somente 5 tinham azeite. Somente 5 tinham luz no seu propósito. O Senhor quer trazer clareza ao seu propósito nesta noite. O Senhor quer trazer renovação de mente sobre a sua vida nessa noite. Ele não quer que você seja aquele que fique para trás e batendo na porta e chamando Senhor, Senhor, não. Ele quer falar: venha, meu filho, entre no gozo. Ele te convidou para o banquete. O convite já foi feito, mas Ele quer que você esteja pronto. O propósito dessa lamparina é preparar para o encontro dele. Ele diz: as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. Aquela luz guiou o noivo até aquelas que acenderam suas lamparinas. Ele foi até lá porque ele viu: ei, aqui tem luz, aqui tem Espírito, aqui tem pessoas preparadas, eu vou até lá. E ele chega lá, e elas que estão preparadas, elas o acompanham e entram e vão participar do banquete. E por que ele as viu? Por conta da luz. E elas os viram por conta da luz. Então a luz, queridos, o Espírito é para que você o veja, para que você o escute, para que você o acompanhe e para que ele te veja, para que ele te chame,
para que Ele cuide, para que Ele adorne, para que Ele alimente. Então é para ambos. É para isso o propósito dessa lamparina. É para que venhamos o ver, para que Ele nos veja, para que Ele nos chame. Porque aquelas que foram chamar vazia, Ele disse: eu não os conheço. Misericórdia de nossas vidas, Senhor. O noivo, ele só vê quem está com a lamparina acesa. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas Ele disse: não as conheço. Não as conheço, queridos. Muitos têm lamparina, mas estão vazios do Espírito. Essa lamparina, esse azeite que nós temos que ter em nossas vidas, é para que nós venhamos tornar público o nosso testemunho por Cristo, para que nós sejamos testemunhas públicas de Jesus. Durante esses 2 dias de conferência, o que o Espírito mais ministrou em nossas vidas: sejam imitadoras de Jesus, ajam como Jesus agiria, pense como Jesus pensaria. O meu testemunho está testificando Cristo que vive em mim. O meu modo de viver, o meu modo de falar, o meu modo de cuidar do outro, isso reflete um testemunho de Jesus? Onde eu estou, as pessoas me veem como uma serva de Deus, um servo de Deus? A nossa vida tem que testemunhar Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, fala assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, o ministério de louvor pode subir. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ele falou a luz de quem? De vocês. Porque mais uma vez eu digo que ela é pessoal. E será que Jesus, eu estou fazendo Jesus sorrir com minhas ações? Mais cedo eu contei aqui da parábola do bom samaritano. Aquele homem, ele foi roubado, ele foi ferido, ele teve suas vestes rasgadas, ele ficou ao chão, caído como morto. E ali muitas pessoas iam passando. E passa-se levitas: isso aqui não é problema meu, eu não vou ajudar. E passa lá um voluntário: isso aqui não é minha função, eu não vou ajudar. E passa um diácono e olha: por que eu vou levantar a mão para ele, se ele não levanta para mim? E passa ali um sacerdote: olha, eu estou atrasado para o culto, eu não posso te ajudar. E quantos outros foram passando e não ajudaram aquele homem caído, ferido, sozinho, abandonado? E pessoas que passaram ali eram aquelas que deveriam dar testemunho público de Jesus. Eram aquelas que conheciam que Jesus ensinava, que a palavra do Senhor ensinava. Mas cada um estava somente preocupado com si e nunca com o outro. Porque só faz quando tem alguém vendo. Ele estava caído sozinho, mas não tinha ninguém vendo, por que eu vou ajudar? Testemunho público. Mas o secreto, o Senhor é quem está vendo, o Senhor é quem recompensa. Aquilo que você faz no secreto, é o Senhor quem te justifica, é o Senhor quem te diz: filho, eu estou vendo, não se preocupe. E aí ele passa aquele homem que era o improvável, aquele que ninguém dizia nada por ele, aquele que, não, esse aí não. Mas ele passa, ele olha, e ele olha como Cristo olha, sem julgar aparência, sem julgar religião, sem julgar se é meu amigo, se não é meu amigo, sem julgar se eu conheço, se eu não conheço. E ele olha, e ele vai lá e ele derrama o quê? Azeite em suas feridas. Porque azeite é espírito. E ele vai lá e ele cuida, ele limpa, ele adorna. E ele carrega no colo. E ele leva para um lugar seguro. E ele deixa pago o seu alimento, a sua estadia, e fala: olha, o que precisar, pode cuidar dele. Quando ele fez, não tinha ninguém vendo. Mas o Senhor era testemunha dele. O que venhamos fazer para o Senhor, seja público, seja no secreto, o Senhor está te vendo, você é testemunha dele.
E Ele diz que quando nós testificamos, quando nós falamos, quando nós confessamos com os nossos lábios, Ele também confessa diante do Pai. Ele testifica a sua vida diante do Pai. Eu não sei se você chegou aqui hoje perdido em meio a tantos propósitos, em tantos objetivos, tantas coisas que queria fazer. Mas o Senhor te diz hoje que Ele precisa trazer luz para o seu propósito. Ele precisa trazer clareza, mas o que você mais precisa é do Espírito dEle. O que você mais precisa é ser cheio dEle, é buscar todo dia, abastecer sua lamparina todos os dias, para que você veja o que Ele quer que você veja, para que você vá aonde quer que Ele vá. Fique de pé, igreja. Tantos são os nossos sonhos, tantos são os nossos projetos, tantas são as esperas, tantas são as dificuldades, mas o Senhor quer trazer luz sobre sua vida hoje. Ele quer que você entenda o propósito estabelecido por Ele sobre sua vida. No livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 4, diz assim: mesmo na sua velhice, quando estiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levei, eu sustentarei e os salvarei. Sabe o que é isso? Desde o ventre, é Ele quem sustenta. Até sua velhice, foi Ele quem estabeleceu. E nenhum dos projetos, nenhum dos planos, nenhum dos propósitos que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida serão frustrados. Porque os seus propósitos, aquilo que o seu coração encheu, você vai buscar, você vai alimentar o Espírito, você vai se abastecer do Espírito, para que nessa caminhada e para que nessa espera o noivo venha e Ele fala: agora entra, agora descansa, porque agora sou eu quem cuido de ti. E lá no versículo 8 fala assim: lembrem-se disso, grave na sua mente, mas considere seriamente no seu íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Sou eu o Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. E desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, eu digo: o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. É tudo que agrada ao Senhor. O propósito dele permanece de pé sobre a sua vida, e Ele vai fazer aquilo que agrada a Ele. Então não é seu ego que Ele vai agradar, não é o seu favoritismo que Ele vai agradar, não é aquilo que você busca que Ele vai agradar, mas é o que Ele preparou e estabeleceu sobre a sua vida. Então, assim como elas ficaram preparadas, prudentes para essa espera, o Senhor quer te dizer nessa noite: filho, eu trouxe luz hoje para o seu propósito, eu trouxe clareza sobre a sua vida, e o que eu te peço é: seja prudente, seja vigilante, seja constante e seja firme nos propósitos que eu estabeleci sobre a sua vida. Oi, gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus, ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje esse evangelho ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento.
Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.